Com vocês, programa Girassol no ar. A apresentação, Ellen Afonso. E hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Já vamos iniciar direto com esse bate-papo incrível com o Sr. Francisco. E o Girassol está no ar todas as quartas-feiras para conectar vocês conosco. E agora vamos começar esse bate-papo que eu estava ansiosa. Está sendo um prazer receber o Francisco aqui. Francisco, Deus abençoe por aceitar o nosso convite de estar no nosso programa Girassol no Ar. E eu quero ler um pouquinho para vocês que estão aí nos acompanhando. Quem é o Francisco? Francisco Ezerti. Falei certo, Francisco? Quase. Isso. Bati na trave, mas quase que deu. Francisco é fundador da Gerar, Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, organização social criada com o propósito de promover inclusão social por meio do trabalho digno e da qualificação profissional. Com forte atuação na área social e educacional, Francisco idealizou a Gerar como um instrumento de transformação social, conectando jovens, empresas e políticas públicas por meio do programa de aprendizagem. Ao longo dos anos, a Gerar se consolidou como referência na formação de jovens e aprendizes, contribuindo para o desenvolvimento humano, profissional e econômico da região onde atua. Esse é um pouquinho da empresa Gerar e o que o Francisco criou, que realmente um presente para vários municípios, é ter a Gerar gerando empregos e principalmente desenvolvendo essa parte educacional. Francisco, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre a Gerar e também conhecer um pouquinho sobre o senhor, sobre a sua vida particular, sobre a sua atuação, a sua formação. Tenho certeza que hoje o programa vai ser um sucesso. Eu também tenho certeza. Muito obrigado pelo convite, realmente é uma satisfação muito grande estar aqui. E veja o nome do seu programa e conversa com Gerar, né? Verdade. Né? Tem tudo a ver. Então, gente, para mim é um prazer poder compartilhar um pouquinho para vocês dessa história da Gerar, que completou agora 23 anos de idade. Fundei a Gerar há 23 anos atrás, com o apoio de uma pessoa muito especial, a filha da doutora Zilda Arntz, a Heloísa Arntz, né? Então, nós dois constituímos a Gerar. Eu sempre digo, a gente não começou como uma ONG, como uma organização não governamental, a gente começou como ING, como indivíduos não governamentais, né? E nem nos maiores sonhos a gente pensou que 23 anos para depois a gente conseguiria impactar tantas das vidas como a gente impactou. Francisco, mas como foi esse começo? Você dormiu e acordou, vou fazer esse projeto. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Porque é um projeto complexo, tem muita coisa. É complexo, mas assim, eu venho da iniciativa privada, né? Fui diretor de grandes indústrias, né? E aí o prefeito lá da minha cidade me convidou para assumir uma secretaria. Acabaram virando 4 secretarias. Nossa! Né? E lá a gente desenvolveu um projeto que foi um sucesso, chamado Bairros em Ação. Esse projeto fomentava o empreendedorismo para pessoas humildes, muitas vezes pessoas que viviam do Bolsa Família, que tinham interesse em empreender ou tinham o seu pequeno negócio, e a gente resolveu apoiar esses empreendimentos. Daí se surgiu, inclusive, o nome da nossa instituição. Gerar é a abreviação de Geração, Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional. Como esse projeto foi um sucesso, 900 empresas abriram naquele município, essa metodologia despertou o interesse de outros municípios, do governo do estado e até do governo federal. E aí a gente resolveu assim, puxa, por que a gente não constituir uma organização para difundir essa metodologia? E assim iniciou a Gerar. Mas na sequência a gente diversificou para uma série de outros projetos. Hoje nós temos 12 projetos
em andamento dentro da Gerar. A Gerar hoje é essa instituição que tem 520 funcionários, 52 polos espalhados, Paraná, Santa Catarina e no estado do Espírito Santo. E Francisco, você tinha dimensão que a Gerar estaria no formato que está hoje, quando você começou? Se alguém me dissesse há 23 anos atrás que a Gerar chegaria onde chegou hoje, eu ia ser fora da realidade. Não é uma realidade, né? Mas conseguimos, né? A gente conseguiu criar esses programas todos, conseguimos impactar a vida das pessoas. E quando os projetos fazem sentido, né? Tanto os participantes nos procuram, como patrocinadores nos procuram, né? E esse foco a gente tem. As pessoas que participam dos nossos programas, dos nossos projetos, têm que sair diferente do que entraram. Porque quem participa do nosso projeto e não agregou nada para a vida dele, a gente não fez nada. Aí eu falo que isso são projetos engana bobo. Eu participo lá do curso, da palestra, de alguma coisa, o curso termina e eu volto para a minha realidade, não. Então, todas as pessoas que participam dos nossos projetos saem com a vida impactada, saem com a vida melhor. E deve ser incrível ver esses relatos, né? Porque é através dos relatos desses jovens que a gente consegue ver o resultado. Sim, a gente tem relatos de jovens, de pais de jovens, relatos das empresas que dão oportunidade para os nossos jovens, e assim são relatos assim fantásticos. Acho que você tem que começar a colocar esses relatos lá no site para a gente acompanhar, porque quando a gente vê histórias reais, outras pessoas se motivam a também querer fazer parte da Gerar. Sem dúvida. Vou citar só um. Uns tempos atrás, uma mãe chegou lá na sede da Gerar em Curitiba e falou: quem que é o responsável por isso aí? E a moça da recepção falou: eu sou Francisco, eu quero falar com esse cara. Aí ela chegou na minha sala assim: o senhor que é responsável por isso aqui? Eu falei: sou sim. Por quê? Até, deixa eu ver o que a gente fez de errado. Aí ela falou assim: eu tenho uma filha de 16 anos que é aprendiz de vocês. Eu não me lembro de ter tido um diálogo com a minha filha. A minha filha entrava em casa, a gente já brigava e discutia. Ela está há 3 meses com vocês na aprendizagem. Não é que a minha filha chegou ontem e quando ela entrou na porta, eu já briguei com ela e ela me abraçou. Falei assim: mãe, senta aqui do meu lado. A gente sentou no sofá e conversou. Então eu quero saber o que vocês estão fazendo com a minha filha. O que eu não consegui fazer em 16 anos, vocês conseguiram fazer em 3 meses. Isso, gente. Isso que a gente procura, esses impactos na vida, não só profissional, mas comportamental, que a gente quer introduzir. E Francisco, o que você ainda sonha para Gerar? Você fala, quero alcançar isso. Veja, às vezes eu tenho esse sentimento de ter medo da própria coragem. Né? Porque assim, a Gerar tem vários projetos, né? Estamos hoje atendendo mais ou menos 16 mil pessoas. E em algum momento eu pensei em parar. E parar não com a Gerar, mas parar de crescer. Quanto mais pessoas a gente consegue impactar, né? E aí, assistindo aquele seriado The Chosen, né? Ali veio uma reflexão muito forte, quando Jesus ali conversa com a mãe dele, e tem 2 passagens que eles falam um para o outro assim: senão agora quando? Então, isso eu tenho comigo. Assim, não. Se a Gerar tem condições de impactar mais vidas, vamos impactar mais vidas. Senão agora, quando? Né? Então, de minha parte, eu agora estou como presidente do Conselho Diretor, mas já tenho superintendentes que tocam esse dia a dia. Então, eu sonho assim, em não ampliar nossa gama de projetos, mas sim oferecer mais oportunidades para as pessoas dentro dos projetos que a gente tem. Né? Já impactamos 1 milhão de vidas, mas eu quero ainda até o final do ano que vem estar impactando de vez de 16 mil, 20 mil vidas diariamente. Que bênção. A meta é crescer cada vez mais. Sim, a meta é crescer cada vez mais e assim, para você ter
uma gestão eficiente no terceiro setor, que muitas vezes são ONGs que têm um recurso que depende muito de recurso público, as ideias são muito interessantes, mas a gestão é vaporosa. Não, você tem que conseguir também a sustentabilidade. Então, o que a gente procura também é ter essa gestão sustentável, né? De conseguir recursos e, de preferência, o menos possível de recursos públicos para a gente conseguir implementar esses projetos e continuar oferecendo assim. Todas as pessoas que participam dos nossos projetos, ninguém paga um centavo por nada. E vai continuar sendo assim. E quando vocês começaram a subir esses projetos para o terceiro setor? Hoje vocês têm uma equipe que realiza esses projetos, Francisco? Sim, eu tenho uma equipe, a nossa sede é lá em Curitiba, né? Onde tem as nossas superintendências, as nossas gerências. Nós temos várias superintendências, ou que nós chamamos, a exemplo aqui de Londrina, que a gente atende toda uma região, gestores dessas subsedes e aí colaboradores em todas essas subsedes, né? E uma gama muito grande de instrutores. Na escola você fala professor, mas na aprendizagem a nomenclatura certa é instrutor. Né? Então a gente tem que desenvolver metodologias nesses locais para que os instrutores consigam motivar esses jovens, né? O que o jovem vê na prática, na empresa onde ele é aprendiz, ele tem que ver na teoria em sala de aula, né? E as duas coisas têm que conversarem entre si. Então a gente tem uma metodologia até gamificada, assim, com muito sucesso, né? E assim, os nossos instrutores são muito motivados, né? Temos hoje em torno de 85 instrutores que estão conosco aplicando essa metodologia, né? E quando o aprendiz consegue trazer problemas reais que ele vê na empresa para dentro da sala de aula, e a sala de aula todos os coleguinhas dele ajudam a achar uma solução para aquele problema, e ele leva de volta uma solução para a empresa, imagina como a empresa diz assim: poxa vida, isso que eu quero, eu estou querendo realmente funcionários comprometidos, porque a gente trabalha muito essas questões também de disciplina. Eu gosto muito de estatística, então imagina assim, quando a gente conversa com os RHs das empresas, o que eles nos relatam? A gente contrata funcionários, não só aprendizes, funcionários do modo geral, por competências técnicas, e tem que demiti-las por questões comportamentais. Então você tem que trabalhar muitas das questões comportamentais. Além dessa parte comportamental, sou enfermeira, e quando a gente chega no hospital, primeira coisa, a gente vai avaliar a pessoa que vai nos atender. A gente vai ver se ela tá com o cabelo arrumado, se ela tá com um jaleco passado, se o jaleco está branco, se não tá tudo sujo, encardido. Chega uma enfermeira para você, Francisco, com o cabelo tudo desarrumado, com o jaleco amassado, tudo sujo. Você vai se sentir segura dela fazer um acesso no senhor? Certeza que não, né? E essa primeira impressão é a que fica, não adianta. E tenho certeza que a Gerar também deve trabalhar esses tipos de comportamento, de se vestir, porque é fundamental. Muito importante. Por isso que a gente tem uma ação que nós chamamos de esquenta. Esquenta é a pré-aprendizagem, né? Imagina assim, a empresa nos diz assim: eu quero X número de aprendizes aqui conosco. Tantos meninos, tantas meninas, me manda aqui os candidatos. E a gente tenta priorizar sempre o vulnerável, aquele jovem que vem de uma família vulnerável, que mais precisa. Se você não prepara esse jovem para a entrevista de emprego, qual é a chance dele ser escolhido? Então a gente tem uma pré-aprendizagem que esse jovem já vai com informações: o que são seus direitos, o que são seus deveres,
que documentos que eu preciso e até como se vestir e portar numa entrevista de emprego. Imagina um jovem chegar lá mal vestido, a exemplo do que você falou da enfermeira, e dizer assim para o gerente de RH: oi mano, cheguei para a entrevista de emprego. Qual é a chance dele ser empregado? Mas quando você o prepara e ele vai bem vestido, ele já pesquisou o que aquela empresa faz, ele já pesquisou antes, né? Ele chega lá e geralmente as chances dele ser admitido são muito grandes. O senhor está falando isso, lembrei, quando eu fui fazer a minha primeira entrevista assim, de emprego, eu coloquei uma roupa, né, coloquei uma camisa branca, nunca esqueço, social. Eu falei: e aí mãe, ficou bom? Minha mãe pegou e falou assim: claro que não, dá pra ver seu sutiã na hora que bate a luz, pode trocar essa camisa branca que não tá legal não. Olha pra você ver. E eu olhei assim, eu não tinha notado. Minha mãe me deu um toque logo, já fui trocar de roupa, coloquei outra camisa, não me lembro qual que foi, mas isso ficou assim, marcado. E talvez se eu tivesse chegado assim na entrevista, a pessoa já ia me olhar desconfiada, logo no começo. E nesse dia até que eu fui fazer a entrevista de emprego, tinha outras pessoas, e aí chegou outra moça pra fazer junto comigo, ela tava com um shorts, e um shorts assim, pra mim era curto. Falei: nossa, que estranho, né? Primeira entrevista de emprego, shorts curto. Isso é a importância, né, gente? Você pode até na tua vida usar short curto, saia curta, ir de camiseta, sim, regata, etc. Mas esse é o teu ambiente. Agora, o ambiente de trabalho é um outro ambiente, sim, né? Então você tem que realmente ir lá vestido, tem que se comportar como é o ambiente de trabalho. E a gente tem tido assim, sucesso com isso, né? Relatos dos mentores. Quem são os mentores? Mentores são os chefes desses aprendizes lá dentro da empresa, né? Então o que a gente faz? A gente traz esses mentores também para um curso. A gente oferece para os chefes desses aprendizes uma capacitação. Esse é um jovem de 14, 16 anos, ele não teve esse contato com o mundo do trabalho. Você tem que ter um tratamento diferente para ele do que os demais funcionários. Então isso tem dado um impacto muito grande. E uma outra coisa que a gente oferece, um diferencial, que é muito importante, é o programa dentro da aprendizagem que nós chamamos de Gerando Laços. O que é o Gerando Laços? É quando você convida os pais desses jovens para uma reunião, um encontro e fala para esses pais assim: veja, seu filho está no mundo do trabalho, você sabe o que é a aprendizagem, você sabe o que é o mundo do trabalho, que apoio você tem que dar em casa para ele, incentive ele a ir para a empresa, incentive ele a ir para vir aqui para o curso, né? Então esse gerando laços com a família também é um diferencial muito grande. E Francisco, qual que é o papel da Gerar na contratação desses aprendizes para os empresários? Assim, existe uma lei no Brasil, né, que diz que toda empresa com mais de 7 funcionários é obrigado a contratar aprendizes, no mínimo 5% e no máximo 15%. Então imagina se uma empresa que tenha 100 funcionários, ela tem que ter no mínimo 5 aprendizes e pode ter no máximo 15 aprendizes. Então o que a gente faz? Nós ajudamos essas empresas primeiro a calcular qual é a sua cota de aprendizes, né? Segundo, a gente vai para empresas assim: que mão de obra você precisa? Que cursos fazem sentido para você? É na administração? É na produção? É na logística? É na área de TI? Né? E a empresa nos dizendo isso, né? Aí nós vamos para o nosso cadastro. Tem um cadastro onde tem muitos candidatos à aprendizagem. Aí desse cadastro a gente faz o filtro para atender o que a empresa precisa e também o filtro quais são os sonhos do jovem, para as duas coisas conversarem. Aí esse jovem, ele vai para essa entrevista de emprego, ele é escolhido pelo RH e já apresenta sua carteira de trabalho, o registro dele em carteira de trabalho, ele ganha um salário, e um salário não é ruim, para 4 horas de aprendizagem. Eu achei muito bom o salário.
Quando eu fiquei sabendo do valor, eu falei, não, na minha época eu não tive essa oportunidade. Francisco, eu fazia estágio, como estava fazendo faculdade de enfermagem, e eu queria fazer um estágio para começar atuando na área, né? E aí veio a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Saúde do município de Cambé. Falei, vou abraçar, eu preciso dessa vaga. E aí eu fui sem saber do salário. Falei, não, é uma oportunidade única, né? Francisco, R$450 eu ganhava pra atuar, assim, a gente trabalha, porque a gente começa a viver a rotina dos servidores junto, a gente realmente vira um funcionário, mesmo sendo um aprendiz, né? Mesmo sendo um estagiário. E ali eu ficava às 4 horas e ganhava R$450. Aí um dia eu falei, mãe, eu não tô vencendo nem pagar uma combustível de sair de casa e vir pra cá com o carro. Mas assim, valeu a pena a experiência, mas era bem pouco comparado ao que a Gerar paga. Sem dúvida, né? Quem paga esse salário são as empresas que contratam um aprendiz. Então já é registro em carteira, CLT, e ele tem todos os direitos que um funcionário CLT tem, né? A única coisa é o fundo de garantia dele ter um pouquinho menor do que o fundo de garantia das outras pessoas. Mas tem empresas que oferecem vale transporte, oferecem vale refeição para esse jovem, e um salário para 4 horas está próximo de R$1.000 hoje. Para 6 horas já vai para R$1.200, R$1.300. Imagina um jovem vulnerável, muitas vezes a família desse jovem, a principal renda dela é Bolsa Família. Sim. E imagina um jovem desses trazer R$1.000 para o orçamento familiar. Então, assim, é muito importante. E o bacana disso, então, esse jovem fica os primeiros 30 dias conosco, em sala de aula, né? E depois ele começa 4 dias na empresa, um dia conosco. Os 4 dias que ele trabalha na empresa, ele ganha salário. O dia que ele vem para a sala de aula conosco, ele também ganha salário, né? Então tá muito bacana. E te dizer uma coisa aqui, que só existe no estado do Paraná, que é um programa chamado Cartão Futuro. O que é o Cartão Futuro? Porque a empresa precisa pagar os salários, os encargos desse jovem e precisa pagar um valor para nós, instituições formadoras, de oferecer todas as assistências, aulas e tudo mais. O governo do estado do Paraná diz o seguinte: se você priorizar um jovem que é de família vulnerável, que é de CAD único, quem paga a formação dele somos nós, governo do estado. Nós, Fundo da Criança e Adolescência. Nós, governo do estado do Paraná. Gente, isso é um diferencial que outros estados do Brasil, assim, precisariam ver isso. Então a empresa paga o salário e o governo do estado paga a formação. É uma parceria fantástica. Uma parceria, assim, fantástica. E olha como que a Gerar também tem impactado dentro do nosso município de Cambé, né? Para quem não sabe e está aqui nos acompanhando, a Gerar tem jovens que moram em Cambé e trabalha como jovem aprendiz no município de Cambé, e também tem alguns jovens que atuam trabalhando no município de Londrina, porque igual o senhor Francisco falou, se eu fosse procurar uma vaga de emprego, eu iria procurar mais do que eu tenho afinidade, e a minha afinidade maior seria um administrativo, mas talvez não é o que o jovem deseja, e muitas vezes não tem essa empresa aqui no município disponível com a carga horária, porque tem jovem que prefere de manhã ou à tarde, porque vai de acordo com o que estuda, né? Se o jovem estuda de manhã, ele tem que fazer a carga horária à tarde e vice-versa. E tem jovens que atuam trabalhando no município de Londrina e também região, né? Além de Londrina, tem as outras cidades vizinhas, né, Francisco? Essa questão, por que a gente está aqui em Cambé? Primeiro que nós achamos uma embaixadora nossa aqui. Amei, amei. Muito obrigado. E acabamos de sair de uma reunião com o prefeito municipal. Geralmente a ideia da Gerar é abrir um polo aqui em Cambé, né? Vamos ver se conseguimos com brevidade abrir esse polo. E nós gostaríamos disso, realmente, que os jovens de Cambé trabalhassem nas empresas de Cambé e estudassem em Cambé, não precisaria se deslocar até Londrina. Então a gente está ver se consegue realizar isso, né? E também isso vai nos aproximar mais das empresas de Cambé. Sabemos que aqui tem pleno emprego, que aqui tem necessidades de mão de obra qualificada, né? Então isso a gente quer oferecer para os empresários locais, né?
dê essa oportunidade para o jovem. A aprendizagem vai dos 14 até os 24. Se puder priorizar o jovem dos 14 aos 18, joia. Agora eu tenho uma atividade, ou eu tenho uma loja, ou tem alguma coisa que trabalha com bebida alcoólica, que tem que ser maior. Então, 14 a 24 também a gente tem candidatos. E Francisco, tem a parte também voltada para PCD que não tem limite de idade. Exatamente, né? Então, assim, existem as duas leis, a lei da aprendizagem, que hoje a empresa precisa contratar aprendiz, e tem a lei do PCD, né? Muitas vezes a fiscalização permite que você sobreponha as duas leis, né? Então, se você contratar um aprendiz PCD, eu considero também que você está atendendo a lei do PCD. São duas leis diferentes. Em princípio, não poderia, mas muitas vezes o fiscal permite que seja assim, sabendo da dificuldade de contratação? De contratação. Eu imagino mesmo. E Francisco, como a aprendizagem profissional contribui para o desenvolvimento econômico e social da nossa região? Na minha opinião, contribui muito. Tanto a aprendizagem como o nosso programa de estágio. Né? Eu verifico, assim, eu fui secretário municipal já também, né? Calma aí, que eu fiquei curiosa agora. Falou de uma área que eu amo, hein? De qual município? Eu fui secretário do município de Guarapuava. O prefeito lá me convidou para uma secretaria, que acabaram virando 4 secretarias. Que é o que você comentou no começo, né? E qual secretaria que era, Francisco? Desculpa interromper. Era a Secretaria do Trabalho? Começou com Secretaria de Desenvolvimento Regional, somou-se Secretaria de Planejamento, Indústria e Comércio e Agricultura. Só faltou juntar a saúde aí junto para ficar o combo. Então, assim, lá eu aprendi que realmente a aprendizagem, programas de geração de trabalho e renda tem um impacto muito grande no município. Hoje eu me indago, assim, quando eu vejo as agências do trabalhador, né, tendo filas de pessoas lá e procurar emprego, e filas maiores hoje de empresas procurando mão de obra. Né? Poxa, você tem 2 filas, então não, falta capacitação, que as empresas não acham a mão de obra que precisam. Né? Então a aprendizagem, o estágio visam contribuir para isso, que as empresas achem a sua mão de obra, consigam produzir mais, consigam produzir com mais qualidade e assim ampliar também as suas vendas e precisando cada vez mais colaboradores. E mais colaboradores remunerados, eles compram mais no município, ajudam no comércio, ajudam nas indústrias, ajudam em tudo. Então é uma bola de neve assim que o desenvolvimento nos municípios a gente consegue sentir, consegue mensurar o impacto positivo que isso tem. Francisco, eu, Devec, a Jaque que está aqui, consegue sentir esse carinho e esse amor quando você fala da Gerar. E quando você me contou e está contando hoje um pouquinho da história da Gerar, a gente consegue olhar para o senhor e ver a coragem que você teve de começar. E a gente sente que muitas pessoas não conseguem alcançar projetos grandes porque não tem coragem de dar o primeiro passo. E você foi grandioso de dar esse pontapé inicial e hoje ter a Gerar tão... eu posso falar empresa? Posso? Uma empresa tão séria e que realmente causa impacto positivo na vida não só desse jovem, mas das famílias. E isso é o que Jesus deixou para nós nessa terra, para ajudar e servir pessoas, e a Gerar faz isso com muito louvor. Até quando a gente estava tendo uma pregação e o pastor falou o significado da palavra Gerar, falou vários versículos da Bíblia, eu cutuquei meu marido e falei assim: amor, será que o significado da Gerar veio da Bíblia? Aí hoje você comentou sobre a sigla da Gerar, eu falei: olha, tem tudo a ver. Então, parabéns, Francisco. Fiquei muito feliz de realmente receber você aqui. Obrigado. E de sentir esse carinho de servir as pessoas de coração. Então, assim,
Quando você vem da iniciativa privada, você pensa de uma forma. Quando você vem para o terceiro setor e consegue impactar vidas, né? Você põe a cabeça no travesseiro à noite e diz assim, puxa, 16 mil pessoas estamos sendo impactadas. Eu tenho 520 funcionários que querem salário no final do mês. Você fica com esse medo da própria coragem. Mas quando você vê a diferença que se faz na vida das pessoas com tudo isso, essa preocupação, esse medo desaparece e eu tenho certeza que Deus está abençoando o trabalho que a gente está fazendo. Com certeza. E vai abençoar todos os dias e cada dia mais. Francisco, eu falei que o nosso tempo era bem curtinho. Infelizmente, já deu o nosso horário, mas eu quero agradecer a tua presença mais uma vez. Quero que você deixe as redes sociais da Gerar, algum telefone para contato, caso alguém queira entrar em contato com vocês. Se você puder deixar aqui pra gente, a rede social, o telefone, o que você quiser. Convido todos a entrarem no nosso site, gerar.org.br. Está lá a descrição de todos os nossos projetos e programas. A gente só falou de 2 aqui, mas a gente tem vários e vários outros. Lá estão os nossos projetos, lá vocês podem conversar conosco, lá vocês podem conversar aqui em Londrina, com a nossa subsede, com a Jaque, né? E espero que com brevidade a gente tenha o nosso escritório aqui e possa conversar pessoalmente aqui também. Com certeza, está nos planos de Deus, se Deus quiser. A oração já está chegando antes. A oração ela sempre tem que vir antes, né? Para quando chegar o dia, tá tudo executado perfeitamente. Muito obrigada, Francisco. E eu quero encerrar com uma frase. Todo programa, Francisco, a gente elabora uma frase e coloca para motivar os ouvintes que estão nos acompanhando. E a frase de hoje é: o conhecimento é o primeiro passo para transformar sonhos em oportunidades. Invista em você e prepare-se para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Quero agradecer quem está aqui nos acompanhando na live. E fiquem com Deus e até o próximo programa. Este foi mais um programa Girassol no Ar, apresentado por Ellen Afonso, na Rádio Cambé 770, toda quarta-feira, às 18 horas.